Existe uma medida mínima para se dividir uma área de 24.200 metros quadrados? EIVE e EIA-RIMA. Esses estudos sempre são solicitados em cidades menores com 20 mil metros. Também são necessários junto às prefeituras? E quando encontramos uma boa gleba, porém, aquelas torres de alta tensão ainda fica viável? Os percentuais de parceria em relação ao número final de lotes ou referente aos lucros do empreendimento. Fala pessoal, segue mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Olha lá, hein? Se você não é inscrito aqui nesse canal ou está chegando agora, nós falamos sobre o parcelamento do solo, empreendedorismo, isso mesmo, loteamentos, condomínios e chacreamento. Então, se você não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho para você receber notificações quentinhas e um ótimo vídeo para você. Até lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? No nosso quadro aqui de hoje, Pergunte ao Vagnão, temos a pergunta do Sávio Silva. Existe uma medida mínima para se dividir uma área de 24.200 metros quadrados? Em chacreamento, exemplo, chacras de 1.000 metros? É a pergunta dele, sendo que a mesma já está em uma área de expansão urbana. A informação que me foi passada é que teria que constar o mínimo de 1.000 metros em sua totalidade e 20 metros de frente cada chácara. Sucesso, obrigado. Bom, vamos lá então, Sávio Silva. Olha, se foi te passada essa informação oficialmente, né? Se você tomou esse conhecimento junto à municipalidade do município objeto, parabéns! Você tem uma zona de expansão urbana ou zona de zoneamento específico para chacreamento de área de baixa densidade demográfica, dando aqui o número de 1.000 metros quadrados para cada unidade autônoma de lote, entendeu? Mas cheque isso oficialmente, porque só existe duas maneiras de se parcelar o solo urbano: ou por zona de expansão urbana, zoneamento específico, ou através do INCRA, pelo módulo rural. No caso aqui do Sávio, né, segundo ele já tem uma diretriz municipal, uma lei de parcelamento do solo urbano, a qual lhe permite fazer chácaras de tamanho mínimo de 1.000 metros quadrados. Então vai lá empreender, se precisar de um help, se precisar de uma consultoria, uma assessoria para projetos, conte comigo, estamos juntos nessa aí. Valeu, Sávio, obrigado pela pergunta. A segunda pergunta do quadro Pergunte ao Vagnão de hoje: EIVE e EIA-RIMA. Esses estudos sempre são solicitados pelas prefeituras em cidades menores com 20 mil metros. Também são necessários junto às prefeituras até 20 mil habitantes, né? Não é obrigado a ter o plano diretor segundo o estatuto da cidade. Tá? Existem casos específicos de cidades turísticas ou que no seu entorno imediato ela sirva para zonas industriais, mas geralmente quando tem zona industrial, né, a cidade expande. Ou seja, no seu caso aqui da sua pergunta, né, que você sintetiza aqui 20 mil habitantes, se é necessário ter o EIVE ou o EIA-RIMA, quando essa cidade ela detém de seu plano diretor acima de 20 mil, de 20 mil acima, a maioria dessas municipalidades exigem sim o EIVE, o Estudo de Impacto de Vizinhança, para você fazer o parcelamento do solo, tá? Geralmente o EIVE, ele é para estudos urbanísticos, ou seja, viabilidade urbanística, para isso que existe o EIVE. No caso do EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o RIMA, que é o seu relatório, é para licenciamento ambiental. Só que cada município, de acordo com o próprio estatuto da cidade, pode suplementar a sua lei federal, né? Sendo assim, ele tem autonomia para pedir ou não esses tipos de estudo. Então, cheque lá na sua municipalidade. Nosso país é de extensão territorial continental, então o que vale para uma prefeitura lá no Nordeste, talvez não valha para uma prefeitura aqui no sul do país. Então é muito importante esse relacionamento prévio com o município que você irá empreender. Mais uma pergunta do quadro Pergunte ao Vagnão é do Max Gabriel Wagner. E quando encontramos uma boa gleba, no caso, né, o terreno plano, etc.,
ele coloca aqui como exemplo. Porém, aquelas torres de iluminação de alta tensão ainda fica viável? Eu acredito que essas torres não sejam de iluminação, né? Só seja para corrente ali de alta tensão. Mas em alguns casos até existe iluminação sim, mas na maioria não. Porém, as companhias de energia elétrica, ela pede um recuo não edificante quando a sua gleba passa aquelas torres de alta tensão, por questão óbvia, segurança. Aquilo passa uma carga que é inimaginável, né? Se cair numa pessoa, ou num carro, ou numa casa, o problema que pode causar, né? Então, para questões de segurança, as companhias, elas exigem um recuo, tá? Não edificante. O que é não edificante? Não construir nada ali em cima daquilo. E essa metragem, se é 20, se é 30, 40 metros do eixo ali da torre, é de acordo com cada companhia de fornecimento de energia elétrica. Por exemplo, aqui no Paraná é a Copel, né? E eu tenho algumas áreas que eu administro empreendimentos que a gente tem essas torres. Ou essas torres, ou o proprietário foi indenizado lá no passado já, e já recebeu uma boa quantia de dinheiro, ou ainda não foi, é um processo que ele tem que ver o que aconteceu ali dentro das transmissões, ele pegou isso recentemente, você pegou essa área recentemente, já estava averbada na matrícula essa venda, vamos se dizer assim, né? Porque acaba que você vende aquilo, não é uma doação, porque é uma companhia de energia elétrica que vai usar o seu terreno, a sua gleba, para poder passar aquela linha de transmissão. Então você é indenizado. Porém, se você já comprou a gleba e essas torres já estão lá, é bom que você examine a matrícula, porque talvez o proprietário, praticamente com certeza, já foi indenizado e lá dentro da matrícula já vai estar colocando alguma restrição com relação a esse recuo. Agora, se não estiver ali listado na matrícula, na redação da matrícula, se você vai empreender, é bom que você cheque com a companhia, tá? Que fornece a energia aí, para você ver as diretrizes de qual recuo para tal ato. Alguns casos você pode passar uma rodovia embaixo dela, você só separa o espaço que ela ocupa mesmo, né? Um pouquinho mais, e aí você já pode ter vias ali, avenidas, ruas de acesso. Somente não pode construir, beleza? Então é muito importante que você cheque junto à companhia de energia. Está respondido aqui para o Max Gabriel. A última pergunta do quadro Pergunte ao Vagnão de hoje é do Radamés Ferreira. Olá, Wagner. Os percentuais de parceria em relação ao número final de lotes ou referente aos lucros do empreendimento. No caso aqui, né, eu acredito que a sua pergunta seja: quando eu for dividir percentual, né, eu divido em lotes ou dentro da carteira de títulos de recebimento, ou eu divido esse percentual, ou seja, eu formato esse percentual apurando o resultado. Bom, é uma questão aqui, essa sua pergunta, muito delicada, tá? Por quê? Porque existe parcerias no resultado, né? Então, ó, eu vou fazer uma parceria aqui com o meu cameraman agora. Então, ó, vamos fazer uma parceria no resultado 50-50, mas é no resultado do empreendimento que eu vou apurar os percentuais? Ou eu vou fazer uma parceria 50-50 na divisão de lotes ou 50-50 dentro da carteira de títulos de recebimento? Porque o percentual é muito delicado, de negociação para negociação, né? Em linhas gerais não tem como eu te falar 60-40, 70-30, 50-50 que eu estou usando é simplesmente um exemplo. Agora, a questão se é no resultado ou na carteira de recebíveis ou na divisão mesmo do lote, mas já matriculado, também é outra questão muito particular, tá? Muito particular. Alguns proprietários de gleba permitem que seja no resultado. Alguns proprietários de glebas não. Então, ou seja, depende da sua negociação. Para se aprofundar dentro disso, é muito importante que você tenha dados, tá? Os dados relevantes aí com relação à sua transação, e se você tiver alguma dúvida, né, nos chame no PV que a gente pode prestar uma consultoria para você, dado, né, a delicadeza de tratar essas informações que você solicitou aqui. Bacana? Então foi a pergunta aqui do nosso amigo Radamés Ferreira. E a galera que está ouvindo, né, essas perguntas aqui, essas respostas, né, quem está assistindo, ouvindo através do Lotcast ou no nosso canal do YouTube, já deixa ali nos comentários as suas perguntas
que a nossa equipe pode catalogar elas e se elas tiver relevância, assim como a dos amigos aqui, a gente traz para o próximo quadro do Pergunte ao Vagnão, beleza? Não deixe de compartilhar se fez sentido para você, deixe seu like e é isso aí, pessoal. Sucesso nos seus negócios, nos seus empreendimentos.